Olá, estamos a começar mais um podcast da Associação de 3As. Hoje temos Ricardo Camacho, um ilustre arquiteto algarvio, e eu vou pedir para ele se apresentar também, explicar um bocadinho da sua história, antes de entrarmos aqui na conversa, para ele contar algumas das suas aventuras e das ideias que o Algarve poderia ser, se não fôssemos muitas vezes travados por legislação um bocado louca e absurda. Ricardo, obrigado. Bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com ambos. Assim, eu acho que já o Paulo já disse quase tudo, não é? Sou arquiteto e quem é arquiteto tem basicamente uma vida profissional. Mas é arquiteto ou arquitonto? Eu diria... Eu costumo dizer que quando há genialidade é arquitonto. Claro. Não é? Mas a genialidade é para os virtuosos. Eu não me considero um virtuoso. Não é? Eu ouvi o contrário. Mas de alguma forma, eu ia dizer que há sempre dois lados, ou seja, há aquilo que é a nossa prática profissional, que muitas vezes para naquelas legislações que o Paulo falava ainda agora, não é? E depois há também aquilo que é a nossa vida intelectual e o interesse que nós temos pelas coisas que estão à nossa volta, e claro que aí o Algarve é uma coisa que está sempre presente, não é? Eu nasci cá, sou de São Bartolomeu de Messines, mudei de residência, vamos assim dizer, até aos 14, 16 anos, umas 10 vezes. Portanto, vivi em vários sítios, entre o concelho de Albufeira, Silves, Portimão, e depois, como toda a gente, acabei por procurar encontrar outras motivações na minha vida. O curso de arquitetura não existe no Algarve. Também havia um desafio. Eu fui para Lisboa. Também havia um desafio grande na altura, que tinha a ver com as áreas disciplinares no ensino secundário, que nos limitava a Portimão ou Faro. São sinais de um território que continua ainda muito pouco disponível para dar as mesmas oportunidades a todos, não é? Portanto, eu tive a possibilidade e o privilégio de poder ir viver na altura para Portimão, para poder frequentar o liceu, não é? E depois fui estudar para Lisboa, que acaba por também ser um privilégio, e estamos a falar de um curso tão relevante para uma região onde a construção e o ambiente construído tem tanta importância. Ou seja, existe um curso de arquitetura paisagista aqui na Universidade do Algarve, mas não existe arquitetura. Mas o nosso Algarve está muito maltratado em termos de paisagismo. Exatamente. É assim, há aqui, essa questão é uma questão que nos pode levar a muitos outros campos, não é? Mas eu diria que o grande problema que nós temos, ou seja, nós tratamos mal aquilo que não conhecemos. E um dos grandes problemas que existe provavelmente no Algarve é nós conhecermos pouco o que o Algarve é. E conhecer pouco não é ter dados estatísticos, não é ter números, não, é conhecer na realidade a paisagem. Ou seja, se eu nutrir nas escolas, nos jovens, uma relação particular com esta paisagem, vai existir uma relação diferente. O turismo, porque o turismo é uma prática, eu diria, isto é a minha opinião, não é? Claro. Devastadora. Devastadora, não é? Na minha opinião, há muito pouca coisa boa no turismo, porque o turismo é essencialmente uma oportunidade em relação à paisagem, quer dos que recebem, quer dos que usufruem. Não é? Bem, o que aconteceu, penso eu, no Algarve, é que houve uma má arquitetura adaptada a uma região. Por exemplo, nós temos uma zona, Barlavento, que normalmente é uma costa de falésia, e como tal devia ser protegida com um tipo de arquitetura talvez mais como é que se diz, uma vivenda, em vez de ser um prédio, uma torre, fosse o que fosse. Menos densa. Menos densa. Inclusive temos o paradigma da Praia da Rocha, que tiveram que meter toneladas de areia para sustentar milhares de habitantes, ou de residentes, ou pseudo-residentes, porque durante 9 meses, se calhar, é uma cidade fantasma, não é? Como é a Armação de Pera, etc. E depois temos territórios, eventualmente, eu estou aqui a especular, que uma Monte Gordo podia ser uma Acapulco, podia ser uma Copacabana, podia ser, enfim,
Porquê? Porque tinha areal, é plana, podia-se construir ali em altura e não em zonas, por exemplo, como as falésias, etc. É ridículo. Temos praias com 100 metros quadrados ou 200 metros quadrados com 10 mil camas por trás. É um erro, não é? Quer dizer, desculpa lá. Não, mas é interessante. É interessante. O que está a dizer tem dois aspectos. Tem aquilo que eu estava há pouco a falar, a questão da oportunidade dos que cá estão. Os que cá estão viram essa oportunidade de uma forma visceral. Ou seja, é vital para a nossa sobrevivência usar isto ao máximo. E por outro lado, há também todo o historial, toda a história, vamos assim dizer, do que foi a relação, essencialmente, dos planos de fomento, ou seja, a partir do primeiro plano de fomento, em 1952, há claramente uma lógica sobre o setor secundário e terciário que não existia antes. Não é? Ou seja, nós saímos do apoio americano ainda relacionado com o pós-guerra Plano Marshall, que essencialmente nos criou uma dependência ao nível do setor primário, porque a ideia, vamos dizer, desta construção americana é sempre construir a dependência nos chamados países subdesenvolvidos, não é? E portanto isso também aconteceu cá. Quando esse período acabou, que foi mais ou menos em 1957, acho que foi a última agência de apoio americano que fechou em Portugal, foi em 57. A partir daí o turismo surgiu como uma grande oportunidade para alavancar a economia e o desenvolvimento económico que se esperava vigoroso nos anos 60. Não é? Sim, e o planeamento... Desculpe interromper. Sim, sim. Nos anos 60, e eu sou um jovem claro. dessa época, não é? A grande discussão era não fazer como os espanhóis. E não fazer como os espanhóis era qualquer coisa de dizer vamos fazer qualidade e não quantidade, certo? Inclusivamente, até 1974, nós tínhamos os 5 estrelas. E praticamente não tínhamos mais hotelaria nenhuma, claro. Porque a filosofia, vamos dizer, da época era, vamos dizer, ter mais qualidade e menos quantidade, até porque a menos quantidade não nos obriga a tanto custo de infraestruturas. Eu não sei até que ponto é que o Algarve já pagou as suas infraestruturas em função da quantidade de volume que está a atrair. Porque, bom, eu tenho uma opinião, mas o senhor que até... Não. O podcast é seu, não é? Não, mas faz bem, eu estou aqui também. Desculpe lá. Eu estou aqui também. É um pouco de provocação. Não, exato, mas eu estou aqui também para ouvir o que vocês têm a dizer, não é? Isto não é, como disseram há pouco, não é uma entrevista. Mas há uma questão central que é essa questão da capacidade, ou seja, por um lado, em 1964, quando foi pela primeira vez elaborada uma equipa para fazer um plano, esse plano é liderado por um italiano, que é o Luigi Dodi, que vem de Milão, que tinha uma tese de doutoramento sobre a estrutura territorial e a ocupação do Império Romano. Pronto. A lógica foi, vamos preservar as localidades que existem e vamos construir centros turísticos, não é? Os tais 5 estrelas, em áreas isoladas que podem beneficiar das tais relações privilegiadas, como falava há pouco de Monte Gordo. Não é? Pronto. O que acontece é que nesse momento, não é? A forma como tudo isso foi desenhado não considerou aquilo que era o lado informal de toda esta indústria que é o turismo. Ou seja, o turismo interno, provavelmente não tinha poder de compra para os tais 5 estrelas. As expectativas dos locais, como eu dizia há pouco, que entretanto abriram as portas de casa, foram dormir para o terraço, vamos dizer, para a Asteia, e começaram a alugar quartos, que agora... A história dos Quicks em Monte Gordo? Eu ontem pela primeira vez vi uma coisa. Eu ontem quando cheguei a Messines, eu tenho uma casa em Messines, e é uma casa com um quintal. E ouvi barulho, estava a jantar cá fora e ouvi barulho lá atrás. O que é que será? Será que estão a fazer obras à noite para não serem apanhados para fiscalização? Não, estavam a montar uma tenda. Ou seja, há alguém que já está a montar tendas num quintal, num sítio tão remoto como Messines, não é? Pronto. Portanto, esse espírito que hoje acontece com o fenómeno da imigração, também aconteceu com o fenómeno do turismo nos anos 60 e 70. Sim. O que acontece depois de 75, não é? Certo. É uma ideia do no rules, não é? Uma ideia de impunidade. Não, e as câmaras passaram a ter a receita em função da construção. Também. Então foi o municipalismo praticamente selvagem, claro. Sem planeamento, sem nada, porque a receita da Câmara, em vez de ser, vamos dizer, ressarcida pela riqueza que gerava em função das taxas e disto e daquilo, não, foi para cima da construção.
As câmaras, olha, vamos mas aí também há um fenómeno, mas aí também há um fenómeno idêntico ao que se passa hoje com a habitação, ou seja, o argumento do pós-25 de Abril da falta de habitação, não é? Foi um argumento para incentivar a informalidade e a autoconstrução, ou seja, eu comprar umas paletes de tijolos, areia, ou seja, esta ideia de que eu sou capaz de construir a minha casa fez parte desse movimento, não é? E esse movimento também instruiu um espírito, há pouco falava das questões da paisagem, não é? Em cada terreno nós vemos um estaleiro. Essa também é uma relação com a paisagem lamentável, que vem desta ideia do eu faço o que quero dentro da minha cerca. Ricardo, portanto, o passado é daquelas coisas que a gente já não muda, não é? Portanto, é isso, e disso já não conseguimos fazer. E se a gente projetar um bocadinho, e nós já temos muitas conversas nesse tipo, como é que tu vês que o Algarve hoje tem dois problemas complicados, digamos assim? Acaba por ter a questão da falta de habitação para os algarvios, a falta de habitação para quem vem trabalhar para o Algarve, e depois acaba por ter uma falta de... Pode haver mais procura no terrível turismo, mas ele existe e, portanto, temos que tentar, digamos, torná-lo menos terrível. Dentro da tua perspectiva, como é que tu achas que a gente pode, região, fazer aqui algumas mudanças para que, digamos, os nossos filhos e netos já não discutam isto que nós estamos a discutir, mas discutam coisas mais interessantes para o Algarve? Eu acho que de alguma forma, não sei, ia acrescentar alguma coisa? Não. Mas eu acho que de alguma forma há um tema que ainda vem do passado, que é importante para o futuro, e que é um tema que é tão primitivo como a nossa existência na Terra, que é a ideia da circularidade. Ou seja, hoje em dia fala-se muito de circularidade, não é? Economia circular, e de alguma forma a ideia de manter, preservar, conservar, faz parte desta circularidade. Sim. E portanto, pensar no futuro sem esse alicerce para mim é uma falha. Sim, claro. Portanto, mantermos o que temos, preservarmos, conservarmos, entendermos o que é bom do que está construído, entendermos o que é bom do que é paisagem natural, a relação entre as duas, a simbiose, não é? Projetos como, por exemplo, o Geoparque Algarvensis, por exemplo, não é? Isto para falar na minha zona. Mas isso é uma parte essencial. E depois eu diria que há três coisas que para mim são fundamentais. Uma é qual é o entendimento que esta região tem da economia. A economia no sentido disciplinar da palavra, não é? Que me parece que sucessivamente anda sempre muito perdida. Apesar de existir uma universidade, apesar de existirem economistas que se graduaram aqui, continua sempre muito perdida. Depois outra que é a ideia do bem-estar. Ou seja, o que é o bem-estar aqui? O nosso, o dos que cá vêm, o que é bem-estar? Não é? Eu, por exemplo, muitas pessoas que conheço, apesar do Algarve ser super atrativo para outras, há uma série de outras pessoas que acham isto um sítio impossível de ir, muito essencialmente por questões de bem-estar, ou porque não há ar-condicionado em todo lado, ou porque há a tal paisagem que falava há pouco, seja, ou porque é muito seco. Não é? Exato. Eu costumo lutar muito pelos pormenores, é o que eu costumo dizer. Claro. Quer dizer, eu saio de qualquer unidade hoteleira e fora dessas ilhas, porque o Algarve está de labré. Claro. O Algarve está feio, o Algarve está degradado, as infraestruturas, o paisagismo. Nós não temos. Nós abrimos uma avenida, claro, e esquecemos de plantar árvores. Basta entrar em Faro, parece que estamos a entrar assim. Eu hoje para chegar aqui, aventurei-me a vir por outros caminhos. E eu joguei as mãos à cabeça e disse: mas como é que é possível capital distrito? Está a perceber o que eu quero dizer? Claro, pronto. E o que eu acho é que, por exemplo, o paisagismo, eu aprendi isso muito jovem, enfim, na minha vida profissional, em que o paisagismo, eu posso ter uma torre e eu coloco 2 ou 3 árvores e quando eu passo nessa avenida a torre desapareceu, não é? E você é arquiteto e estava a falar do paisagismo. O paisagismo hoje em dia é fundamental no Algarve para matarmos, vamos dizer, o que está mal feito, porque como já não somos suficientemente ricos para implodir os erros que fizemos. Não somos, se fôssemos Bahrein, ou se fôssemos, sei lá, o Dubai, deitávamos abaixo, fazíamos de novo. Mas como não temos esse poder, então pelo menos
agarremos no paisagismo, chamemos pessoas técnicas com valor, não haja aquela desculpa, não temos água. Há árvores que não precisam de água, é só plantá-las. É preciso não plantá-las no mês de agosto, se calhar tem que se plantar no outono para ela receber um pouquinho de umidade e de água natural do outubro e do inverno. Pronto, mas eu não quero interromper. Mas esse tema é importante porque está... Mas acho que é esse tema está alicerçado no terceiro ponto que eu falava, ou seja, eu falei economia, bem-estar, e há um outro que é esta ideia da governança. Ou seja, a governança, que nós todos encontramos problemas de ordem transparência, corrupção, privilégios, ou seja, tudo isso acaba por interferir nessa expectativa que estava a falar um pouco atrás. Por outro lado, e voltando um pouco à história, há este tema que é um pouco formativo, ou seja, um dos problemas dos tais planos de fomento que eu falava há pouco e dos anos 60 foi a região, e a Universidade do Algarve acabou por surgir com esse objetivo, é a região não ter conseguido, eventualmente, construir o corpo de técnicos, não é? Com relações particulares com este território, com conhecimento particular com este território, para poderem, de forma profissional e voluntariosa, que também é sempre importante, ou seja, é importante nós termos alguma relação apaixonada e voluntariosa com isto, contribuir para o que falava há pouco, não é? E estas duas coisas têm sido, de alguma maneira, não têm sido, têm levado um pouco à degradação de tudo isto, porque de alguma forma, e nós agora temos uma excelente oportunidade que é olhar, por exemplo, para os mestrados que se fazem na universidade, não é? Tudo aquilo que seja construir teoria. E provavelmente não há muito concreto sobre o que falava há pouco, não é? E os exemplos que temos, eventualmente, também não são bons. Quer dizer, nunca houve também um plano, vamos dizer, para o nosso Algarve. Nunca houve os planos existiram. Quer dizer, planos há muitos, mas o problema depois é pôr em prática, não é? Claro, Quer dizer, claro. temos essa, mas para além de pôr em prática, os planos terem uma consistência que é específica do seu lugar. Porque o que aconteceu com a tal ideia de técnicos foi uma tecnocracia que leva a uma burocratização de todo este processo e, portanto, o plano hoje em dia é uma formalidade, ou seja, é mais importante os documentos que o plano tem, os índices e os capítulos e a forma como estão enumerados do que a sua relação particular com o território. Aliás, o melhor levantamento que foi feito num plano neste território ainda continua a ser um de 67, 68, ao final deste tempo todo. Ou seja, se pegarmos nos protes, em tudo mais, é o que eu estava a dizer, são números, mapas com cores, zonamentos e pouco mais. Não é? Nós continuamos muito distantes daquilo que é a realidade. Eu, por exemplo, quando vou, ainda há pouco tempo, quando saiu, há pouco tempo não, foi há cerca de 2 semanas, saiu um estudo sobre, ou seja, um género de carta da pobreza em Portugal, não é? E tinha números comparativos. E, por exemplo, quando nós chegamos ao Algarve, o índice de envelhecimento em Alcotim, por exemplo, é 7 vezes superior ao da Albufeira. Isto como número funciona só para dizer que há mais jovens e há mais velhos, mais idosos, ou pessoas mais idosas em Alcotim. Mas isto em si quer dizer mais coisas. Quer dizer que a Albufeira tem trabalho, quer dizer que a Albufeira atrai imigração e que essa imigração que vem é mais jovem e muda esses valores que estamos aqui a falar. Quer dizer que a Albufeira também proporciona uma mobilidade interna, ou seja, há muitas pessoas que vêm do país para a Albufeira, mas não vão para Alcotim. Não é? Pronto. E isso é aquilo que nós temos que entender, porque na realidade os 7, esta tal de 1 para 7 que eu estava a falar há pouco, interessa pouco, a não ser dar uma pista para um problema. Depois nós temos que perceber qual é o problema. E isso não está a acontecer. Mas, por exemplo, estava a falar da Albufeira. E é um caso típico de uma degradação total e de uma, a minha palavra é um bocado dura, de uma prostituição do turismo. Está a perceber? Porque assassinou-se a arquitetura, assassinou-se o ambiente, assassinou-se praticamente tudo. Até nós passamos numa rua, é mais fácil encontrarmos outdoor e estabelecimentos que não são, claro, não têm nada a ver com o nosso Madronho, nem com o nosso Major, claro, nem com nada, e são irlandeses, aquilo tudo é inglês, irlandês. Hoje a nossa gastronomia quase que é pizza, hambúrguer, kebab, falta-me aqui hambúrguer, kebab, não sei o quê, pizza, já disse. Doner kebab. E quando queremos alguma comida típica, ainda ontem estava a jantar com
casal português, quer dizer, ele perguntou onde é que eu vou, e eu disse, tens que ir uma tasquinha ali por trás da estrada 125 para comeres ainda alguma coisa mais ou menos regional, porque o resto, olha, e nem é preciso é sardinha assada, ou então frango assado, ou então peixinho assado no carvão. Quer dizer, e agora quase que chamamos a isso a gastronomia algarvia. Mas isso não é exclusivo do Algarve. Em Lisboa, eu a semana passada, em Campo de Ourique, combinei com os amigos a almoçar. E eles disseram, olha, vamos àquele que é um restaurante português. Vamos àquele que é um restaurante português. Não, estamos a viver aqui um momento estranho de aculturação, que depois desvirtua aqui uma quantidade de coisas, e como o Ricardo dizia, não é os planos que resolvem isso, não é? Os planos só trazem números e depois a aplicação no terreno é complexa. Mas porque a quantidade de Albufeira, por exemplo, obriga aqui a uma série de problemas que o arquiteto identifica de certeza muito melhor do que eu, porque é um estudioso e eu sou simplesmente um leigo atento é bom, atento é bom. Alguém que é atento. E pronto. Eu também estudei um ano só de arquitetura e ainda andei a desenhar na altura do papel vegetal. Cada vez que aquilo errava, tinha que raspar com uma lâmina, depois rasgava o papel e começava tudo de novo. Você não me fala em arquitetura. Bom, mas isto, agora perdi-me. O que é que acontece, por exemplo, em Albufeira? O excesso de ocupação é tão grande que depois obriga aquilo que as pessoas hoje votam noutro partido porque estão cheios de imigrantes que não são integrados. E isso porquê? Porque temos excesso de oferta. Quando devíamos ter menos oferta, melhor qualidade, tínhamos menos imigrantes, tínhamos melhores salários para os locais, e esses não imigravam e acabávamos por ter não necessidade de tanto imigrante desenquadrado, vamos dizer, até da nossa cultura. Mas há aí uma negação que é o facto de existirem os tais muitos negócios que falava há pouco, é sinal de uma coisa também. É sinal que há empreendedorismo entre essas pessoas que vêm. Agora, esse empreendedorismo, essas pessoas são empreendedoras. Um imigrante por defeito, como os portugueses também foram, é um empreendedor. Agora, se nós continuarmos na negação de que eles não existem, ou de que eles são massa trabalhadora, ou seja, empregados, contratáveis, não vamos conseguir direcionar o empreendedorismo deles para aquilo que nós achamos que pode ser um futuro melhor para o Algarve. E isso está completamente ausente em todos. Essa coordenação. Não há. Está ausente. Porque há uma negação. Porque há esta ideia. É assim, o Algarve está sempre entre estes dois polos. A ideia de um sítio que poderia ser cosmopolita ou metropolitano, e a ideia de um sítio que é provinciano, e que tem as suas pequenas aldeias e que tem o medronho, como se falava há pouco. As 16 aldeias que lutam entre elas por nada. E nós não conseguimos perceber como é que estas duas coisas se encontram. Ou seja, a região acha que era uma oportunidade para o Algarve? A regionalização. É assim, a regionalização tem muitos temas, não é? E um deles a tal história da governança que eu falava. Ou seja, sim, mas eu sou muito crítico. Ser contra a regionalização só porque dá taxas, não é? Quer dizer, se há taxas, a gente acaba com os taxas. Eu sou, por amor de Deus, eu por defeito serei sempre um regionalista e um descentralizador, não é? Por defeito. Agora também lhe digo, por aquilo que eu vejo no espectro político da região, tenho medo que me pelo se estes indivíduos tomam conta da região e são eles a receber e a gerir. Estes indivíduos que eu chamo os políticos desta região. Ricardo, mas a gente tem que ter esperança. Eu percebo. E pensar no futuro e dizer assim, se estes não prestam, vamos arranjar novos. Vamos arranjar pessoas que prestem. Percebe? Porque se nós ficarmos agarrados aos que não prestam, vamos eternamente ficar mal. Sim. E então temos que ter o espírito de renovação. Eu já não sou um jovem, como você deve perceber. Mas há de haver jovens com valores. Sim, e há de haver jovens capazes de pegar na região. Eu não posso admitir, por causa de uma coisa fechada que existe hoje, que a gente não possa avançar. Não, mas eu acho que o problema, ou seja, estes indivíduos são um problema neste sistema. Ou seja, eu acho que a regionalização tem que ser feita reorganizando a lógica setorial da gestão deste território. Ou seja, sem isso existir, nem caindo em excesso de tecnocracia,
nem caindo em excesso de... Regionalização é uma coisa, autonomia é outra, são duas coisas diferentes. Exatamente. Porque autonomia, nós temos o exemplo dos Açores e da Madeira. A Madeira é um excelente exemplo de uma autonomia que desenvolveu, com todos os seus problemas e todos os seus dramas naturais. É uma ilha, pronto. E a gente sabe que uma ilha não é fácil, não é tão fácil, não é? Por isso é que existem situações. Mas eu ainda sou mais a favor da regionalização, porque a regionalização vamos sempre estar pendentes das CCDRs e dessas maningâncias que depois são eleitos porque têm os votos das autarquias e aquilo acaba sempre por ser uma politiquice desgraçada, está a perceber? Acabamos sempre por ser uma região, um país muito municipalizado, não é? E portanto cada um defende o seu quintalzinho e não há um projeto estruturante para o Algarve. E às vezes eu brinco que fazem 5 piscinas que não servem para nada, em vez de fazer uma boa e arranjar uns autocarrozinhos para levar a malta. Como um grande centro de congresso, um grande centro de como é que se diz, para desporto de alta competição, etc. E aí sim o Barrocal deveria estar a desenvolver-se através dessas linhas e dos parques industriais, etc. Esse devia ser o desenvolvimento do Barrocal. Porque pegando no que o Ricardo dizia da economia, nós andamos sempre aqui à volta de uma coisa que a mim me choca muito, que é, falamos sempre, temos que diversificar a economia, mas não se cria condições, se alguém chegar ao Algarve hoje e quiser fazer uma empresa para uma farmacêutica, imaginem que vai ter que receber 200 colaboradores. Nós não conseguimos arranjar um espaço para os colocar. Se amanhã uma grande superfície quiser fazer alguma coisa, em 6 meses tem aquilo aberto e ocupou o espaço e fez tudo. Portanto, eu não consigo perceber porque é que, para coisas que criam riqueza localmente e desenvolvem a região e não têm aquilo que eu brinco com uma lógica do garimpo, que eu chego aqui e levo o dinheiro para Lisboa ou para a Holanda ou para outra central qualquer, faz. Agora aquilo que pode ser qualquer coisa para criar emprego qualificado, para criar sustentável, habitação, diversificar, porque senão estamos a cair um bocado para nos transformarmos numa República Dominicana. Não é? Se a gente fizer um hospital e não pensarmos no orçamento do hospital, não é no orçamento paralelo, é no orçamento do hospital, pensarmos na habitação para os técnicos, claro. Nós não vamos ter hospital, quer dizer, vamos ter um hospital fisicamente, não vamos ter médicos, mas não vamos ter assistentes, não vamos ter enfermeiros. Mas todas estas questões de planeamento vão sempre bater na questão dos planos. E, portanto, aquilo que é fundamental, há um país que eu conheço muito bem e que passou por um processo de independência e autonomia. E a questão central foi perceber de que forma é que eu consigo desenhar o sistema da hierarquia político-governativa e qual é a sua relação com o planeamento e com o plano, para implementar o plano. Que esta articulação é uma coisa que de alguma forma não existe. E o modelo de regionalização que se preconiza também não tem essa relação. É isso, não é? É isso. Portanto, está completamente dependente dos lives. Claro, mas está completamente dependente dos lives dos indivíduos. E por isso é que eu falava disso há pouco. Agora, é fundamental, de alguma forma, nesta discussão que o Paulo há pouco falava do municipalismo, perceber o lugar de cada um. É o menos mau. É o menos mau. O municipalismo é o menos mau. Sim. Se há algumas coisinhas ainda mais ou menos... Aliás, saiu, com todos os erros... Exato. Aliás, saiu um estudo... Saiu um estudo do ISCTE, é bom estar a falar disso porque saiu um estudo do ISCTE, salvo erro, em março, um inquérito a um universo de 3.000 ou 4.000 pessoas, que a pergunta era essa, sobre quais são os políticos que as pessoas mais respeitam, ou qual é o poder que as pessoas mais respeitam. Pronto. E continua a ser o poder local, ou seja, as pessoas, o cidadão acha que, em geral, o poder local se preocupa mais com eles do que o restante. Do que o central. Do que o central, não é? Aliás, o Algarve... Mas isso é uma questão de proximidade. O Algarve, basicamente, está desprezado pelo poder central, porque, tirando a Via do Infante, que foi terminou em 2003, estruturante e sustentável no Algarve, bola, zero. Eu brinco que dá mais votos fazer uma rotunda na Amadora do que um hospital no Algarve. Portanto, a percentagem de votos que nós representamos... Mas aí eu diria que temos também de perguntar aos nossos conterrâneos que são deputados, claro, que foram secretários de Estado, que foram ministros, que estão em posições de decisão. Eles dizem que lutaram.
E que ninguém os ouviu. Houve Mas até que disse que, bom, José Manuel, mas tu queres que eu leve uma pistola? Mas uma coisa é lutar só com o espírito. O Salazar também achava que produtividade era uma questão do espírito, não é? Não achava que produtividade era uma questão da competência. E novamente eu volto a reiterar aquilo que disse há bocado. Eu vejo muita falta de competência neste grupo de pessoas. Posso estar a olhar, posso estar a ser injusto. Eu não posso estar mais de acordo, mas como eu já tenho as costas quentes, ele já me bateu o suficiente. Aliás, não vale a pena. Pronto. Sim, não vale, é um tema que começa e acaba. Temos que mudar. Claro. Temos que procurar os jovens. Claro. Temos que procurar os nossos filhos e netos. Daí o que eu digo sempre é: temos que motivar os mais jovens a participarem. Porque isto aqui é uma questão de amostragem, né? Se eu tiver sempre os mesmos 20, claro. Depois se não escolho o número 1, escolho o número 5, depois vai o número 3, depois vai o 7. Se eu tiver 200, a coisa já fica mais, e portanto... E as novas gerações... ao contrário do que nós muitas vezes dizemos, pois o futuro é deles, porque eles é que vão ficar cá, e quanto mais depressa nós os conseguirmos trazer para este meio, eles estão bem preparados e têm muito conhecimento daquilo que querem ter, porque hoje nunca houve tanta informação disponível. Agora, efetivamente, essa incompetência que tu dizias, e bem, veta muito a entrada desta gente jovem e que depois os desmotiva, não é? Quando eles querem, começam a puxar o tapete e depois vão-se embora. Tem mais que fazer, não é? Mas essa questão da imigração, eu também tenho uma ideia muito concreta sobre isso. Eu acho que o grande desbloqueador da imigração é a falta de ligação à terra. Não é? Sim, claro. E essa falta de ligação à terra tem dois componentes. Tem no tal período de educação, de confrontação com o crescimento, não é? E tem outro que é no desenvolvimento intelectual de cada um destes indivíduos. E por isso é que eu falava há pouco da universidade e da importância que este modelo, por exemplo, dos mestrados tem. Não é? Ou seja, se eu, na minha área disciplinar, construir a base do meu trabalho e do meu interesse na região, eu vou ficar, de alguma forma, dependente intelectualmente da região. E isso, num cenário ideal, era aquilo que nós queríamos. Nós queríamos que todo o indivíduo, na sua idade adulta, está completamente dependente para a sua vida intelectual, para além da questão económica e financeira, da região. Como é que isso se faz? Eu acho que temos bons exemplos em Portugal. Por exemplo, há pouco falava das autonomias das ilhas. Não é? Nós, por exemplo, vemos como é que um território como os Açores, com a dispersão que tem em termos de ilhas, consegue construir ativos, jovens, que têm projetos incríveis. Em todas as ilhas há gente nova a fazer coisas em todas as áreas. E a não querer emigrar e a querer ficar. Porque eu acho que o fator essencial, e vejo pela minha experiência pessoal, o fator essencial à imigração destes jovens não é a questão financeira. Não é a questão financeira. Porque quando nós temos 25 anos, 26, 27 anos, as nossas expectativas estão de mão dada com outras coisas, não é só com a questão financeira. E esses desafios, onde é que eu sou ouvido, que era a questão que o Paulo falava há pouco, onde é que eu consigo ter real impacto, onde é que eu consigo ter, de alguma maneira, pujança à minha volta, tudo mais. E isso está a faltar aqui. Não, é porque se tu reparares, o Algarve só oferece duas coisas aos jovens. Ou vais trabalhar para um centro comercial, ou vais trabalhar... Tiraste um curso, vais para a caixa do supermercado. Ou vais para um hotel concorrer com gente que nem português fala, estás a perceber? Portanto, que motivação os jovens locais têm, porque fala-se muito em áreas empresariais, voltando à história de diversificar a economia. Nós temos uma universidade, mas depois não... Por exemplo, tens o curso de Ciências Biomédicas. Vamos pensar assim. Nós não damos hipótese para que as empresas que possam querer vir para cá, que explorem a área da biomedicina, se fixem para dar trabalho a essas pessoas. Eu brinco que não conheço universidade nenhuma que tenha num quintal um aeroporto.
E nós não temos nenhum curso de aeronáutica, que é assim um contrassenso. Se eu tenho ali o aeroporto ao lado, os miúdos até podem ir a pé, que não se cansam muito para ir fazer algumas brincadeiras. Mas nós andamos às vezes... Mas temos um bom curso de Biologia Marinha. Temos, pronto, ao menos isso. Ou seja, a Praia de Faro dá isso, o quintal da Praia de Faro dá isso à universidade. Dá isso à universidade. Que é, aliás, um bom aspecto. Mas, por exemplo, quando nós falamos da nossa universidade, eu vou à universidade e para chegar à universidade... Lá está. Para chegar lá, os caminhos são obsoletos, falta de paisagismo, lixo por todo o lado. Quer dizer, eu já chego derrotado à porta da universidade. Depois entro na universidade, tenho um parque de estacionamento todo levantado, maltratado, quero falar na rádio da universidade, é uma barraca de madeira. Epá, quer dizer, como é que um jovem sai dali? Ele pode sair, mas não sai educado, no sentido da palavra educado. Porque nós falamos muito de educação, mas temos que falar na qualidade que a pessoa sai dali. Ou seja, a motivação dele é apanhar um avião e ir para uma coisa mais bonita, mais organizada, mais civilizada, como diz, se calhar muitas vezes independentemente do valor da sua remuneração, porque será o prazer pessoal dele mais do que a vontade de Sim, coisa. Mas este Por outro lado temos um problema, que a gente forma as pessoas desde hoje, praticamente desde o infantário, e por amor de Deus, quer dizer, apanham o avião no dia seguinte, vão embora com o Estado a pagar e ter um custo astronómico para formação. Sim. E ninguém faz nada. Quando deviam retribuir qualquer coisa, ou 2 anos, ou 3 anos, remunerados, não estou a dizer que vão trabalhar de borla, mas quer dizer, remunerados. Se é o médico que tem que trabalhar 2 ou 3 anos, enfim, ou 4, isso agora é um estudo que eu não sei, se é arquiteto, mas há esse estudo. Um trabalho. Pronto, mas eu não vou... O podcast é seu. Mas há esse estudo. Há esse estudo, porque de alguma forma, se nós olharmos para o sucesso escolar, entre o abandono escolar no ensino obrigatório e a universidade, os valores são bons. Depois não se percebe como é que o valor de população ativa é tão baixo. Não é? E aqui há uma decalagem muito grande, que não está só relacionada com a ideia de fixar competências, mas também está relacionada com o modo de vida que este turismo nos dá. E aqui volto outra vez onde comecei. Não é? Ou seja, há muita gente sentada a receber dinheiro das rendas sem vontade de fazer algo. Exato, e essa imobilização é o turismo. Por exemplo, eu uso sempre um exemplo que é o fenómeno da produção, de tudo o que é produção cultural. Ou seja, se nós olharmos para a música, não é? O que era a cultura musical no Algarve antes do turismo chegar, que foi completamente arrasada pelo turismo. Não é? Porque o turismo, basicamente... Mas no início o turismo, eu lembro-me dos hotéis, claro, chamaram os ranchos folclóricos, os turistas adoravam. Mas numa perspectiva pitoresca, numa perspectiva que lhe tira... De qualquer maneira, mas essa perspectiva... mantinha-se umas tradições, hoje... Sim, mas essa perspectiva tira uma coisa muito importante para qualquer artista, e sabe disso perfeitamente, sim, que é a criatividade. Não é? Ou seja, se eu construir o meu ganha-pão na música, a tocar a mesma música aqui, ali e acolá durante 10 anos, não é? Aquilo deixou de ser a tal prática intelectual e passou a ser uma prestação de serviços, não é? E eu aí, a minha relação com a música morreu ali, não é? Sim. E todas estas, isto expande-se a tudo. Sim, mas por exemplo, eu sou consultor de um grupo, ou fui consultor de um grupo hoteleiro, e eu dizia aos diretores do hotel, mas porquê é que tu não levas uma fadista? Fadista, não sei o quê. Porquê é que não levas, enfim, um cantor, até de, sei lá, de sanfona, ou... então, não sei o quê, quer dizer, depois vamos para a pirosice, está a perceber? Claro. Quer dizer, pronto, é para... Era pano para mangas da animação, sim, era pano para mangas. Isso também depois tem a ver com os nossos visitantes e quem são, não é? Outra, nós agora estávamos há pouco a falar desta nova imigração, esta nova vaga de imigração. Mas nós tivemos outras vagas de imigração que também não soubemos capitalizar, não é? Ou seja, sejam eles os reformados do norte da Europa, sim, sejam eles os anglo-saxónicos que esperavam viver aqui uma vida de liberdade, ou os alemães que esperavam viver aqui uma vida na natureza. Nos anos 60 eu lembro-me dos voos da Suécia, da Sterling, eram todos os dias, claro, mais voos da Suécia,
E nós concentramos o turismo no British. Mas mesmo... É muita cerveja e pouco... Exatamente. Pouco campanha. mas todas essas pessoas, e principalmente aqueles que vieram para cá a residir, são capitais humanos ativos, claro, que nós não estamos, nem nas comunidades, não é? São pessoas que têm uma validade incrível em qualquer comunidade. Se nós formos aí à Serra, há muitas comunidades que neste momento estão completamente dependentes destes cidadãos. Não é? Sim. Nós termos capacidade de os integrar no processo faz todo o sentido. Nós há bocado falávamos do municipalismo, não é? Eu sou daqueles que achava e que acho que seria muito interessante ter presidentes de junta ou ter mesmo presidentes de Câmara que pudessem ser estas pessoas. Provavelmente podíamos trazer outra perspectiva a tudo isto, porque o que falta ao Algarve é essa oportunidade. Eu lembro do Luís Filipe Madeira convidar o André Jorge para ser presidente da região de turismo do Algarve. Quer dizer, de brincadeira, numa reunião, numa conversa íntima entre nós, e ele dizia, você é que devia ser o presidente da região de turismo do Algarve, independentemente de ser uma pessoa estrangeira, brasileira. Não, porque há momentos, e voltando à regionalização e ao tema do sistema de governança, há momentos em que a distância é importante. Se eu não tiver primos nos funcionários da Câmara, se eu não tiver primos nos construtores da freguesia, se eu não tiver primos nos arquitetos da cidade, eu tenho uma equidistância em relação ao problema. Não é? Claro. Não, você hoje tem a escolha para presidentes de Câmara e de junta de freguesia, é o mais popular. Mas o homem tem know-how. Não, então, mas é popular. Não, mas agora pegando E depois eu pergunto, o gajo é eleito, quer dizer, a pessoa é eleita, e que capacidade é que ele tem para... Não, mas isto que o Ricardo estava a dizer, de vir alguém de fora com mais distância, é muito interessante. E para reforçar, por exemplo, hoje do primeiro-ministro canadiano tinha sido, digamos, o Mário Centeno em Inglaterra. Não é? Nós irmos contratar um canadiano para gerir o Banco de Portugal, isso era um escândalo. Não é? Claro. Portanto, é a visão de vamos contratar alguém externo ou interno, não interessa, vamos fazer um concurso para arranjar um presidente da região do turismo que cumpra estas competências. Sim, a região de turismo para mim... os Estados Unidos, o Brasil e esses países, não é? Só que já são imigrantes de 300 anos, 400, 200, 100, sim. E a maior parte deles não são brasileiros, nem são americanos, não são nada. Nós ainda estamos muito fechados nesse sentido, dentro da sua ideia, não é? Sim. Quer dizer, de poder vir alguém de fora, logicamente com algumas raízes depois. Não, mas em competências diversas. Nós, por exemplo, falávamos há pouco da Universidade do Algarve. Ou seja, conseguir captar corpo docente, externo, estrangeiro, é uma questão essencial para a vitalidade da universidade. Não me interessa se a universidade consegue captar, porque agora a moda é quantos alunos estrangeiros da universidade, quantos alunos querem vir passar férias aqui e beber cerveja a €1. O tema é este, não é? Isto é uma ilusão. Claro. Que conhecimento é que eles estão aqui a produzir? Agora, um indivíduo que vem para aqui como corpo docente, que está na mesma lógica do que falavam há pouco em relação ao hospital e às infraestruturas para poder suportar o corpo de trabalho no hospital. Não é? Esses ecossistemas são fundamentais para dar aquele tal passo da província para a região metropolitana ou para o tal espectro cosmopolita que nós continuamos a não conseguir entender aqui. Não é? Não, essa questão da habitação, e já falámos, Ricardo, como é que tu achas isto não é um milagre que se resolva de um dia para o outro, não é? Mas eu acho que há uma quantidade de edifícios, às vezes abandonados, edifícios públicos que estão abandonados, mal utilizados. Eu não vou dizer o que visitei, mas um dia entrei num espaço da administração pública, parecia que estava numa sucata, porque os carros iam avariando e iam ficando encostados. Uns tinham ervas, outros tinham... o que é escandaloso, que é o dinheiro público que ficou ali desperdiçado. Como é que tu vês aqui um movimento de ação rápida para conseguir há aí dois problemas. Colmatar um pouco este tema da habitação para... não, para quem vem cá investir e compra casas a 25 milhões e a 30, e esses venham muitos que
que é saudável, mas temos que ter para os outros depois à volta, senão isto transforma-se no lado acima da via do infante os contentores e no lado abaixo da via do infante as grandes vivendas, não é? Sim, mas há essencialmente aí dois temas. Um é que a habitação é que o Estado consegue disponibilizar e que a habitação é que o setor privado consegue disponibilizar, não é? E dentro do primeiro tema, há sempre, e hoje em dia cada vez mais, a conversa relativamente à infraestrutura do Estado, ou seja, qual é o património do Estado que poderia ser reconvertido em habitação, a tal cerca com os carros abandonados. Nós temos aqui um grande problema que vai acabar, aliás a nossa representante no Comissariado Europeu já o disse, não é? Ou seja, Portugal vai deixar de ser país receptor de fundos para passar a ser país emissor de fundo, não é? E o nosso problema é que todas essas políticas foram conduzidas pela agenda das candidaturas a financiamento. E, portanto, como não existiram candidaturas a financiamento para a habitação, à exceção de alguns casos agora no EPRR, sim. Para os quais a estrutura não estava preparada, portanto não conseguem concorrer, não conseguem preparar a documentação necessária. E pior, algumas obras vão ficar ao meio, não vamos receber o fundo, e vamos ter que o pagar, ou a obra fica no meio, ou vamos ter que gastar o resto do dinheiro, e o país vai ter um problema outra vez. Mas muitas destas candidaturas barraram com um problema, que é tão simples quanto isto, o registro da propriedade. Muitas delas barraram com isto, ou seja, quando nós olhamos, há um imenso potencial, por exemplo, vocês há pouco falavam da infraestrutura desportiva, há um imenso potencial no património de tudo o que é clube, associação recreativa. Esse património, se nós formos ver, não está registado. Foi alguém que doou metade, depois alguém doou outra metade, e portanto, se nós quisermos perceber de que forma é que conseguimos usar o património comum, para não lhe chamar público, em prol de um problema que é a habitação, temos que resolver este problema a priori. E esse problema não está resolvido. Não é? Pronto. Porque as exceções nos planos, nos PDMs e tudo mais já estão lá. Ou seja, um sítio que era, vamos dizer, industrial, se alguém lá quiser fazer habitação para a causa da habitação de baixo custo ou de rendimento baixo, não há problema nenhum. Não há nenhum plano que bloqueie isso. Agora, no setor privado, o problema, por um lado, no Algarve continua a ser a expectativa do turismo. Ou seja, eu continuo sempre a achar que vou fazer mais dinheiro naquele terreno do que primeira residência, habitação para a primeira residência, ou habitação para arrendamento. E esse continua a ser sempre um problema, porque a especulação que existe é tão grande que leva sempre a essa expectativa. Quando você paga 23% do material de construção e não consegue recuperar... Claro, mas há um outro problema... Só aí temos 23% em cima. Mais 6%, mais 100% de IMT. Já estamos em 30%. E depois queremos construção... Quando um proveito de qualquer projeto nunca pode ultrapassar os 20% em teoria e os 8% em realidade. Portanto, agora a grande questão, para além destas que estamos aqui a falar, é a questão da mão de obra. Ou seja, aquilo que é verdade para os quadros técnicos e superiores também é verdade para a outra mão de obra. E a construção civil tem este problema. E este problema tem vindo a agravar-se. Ou seja, por muito que nós queiramos construir, parte desses projetos do PRR que estão a meio, tem, por um lado, a ver com a burocratização do sistema, mas, por outro lado, com a falta de mão de obra. Não é? E, na realidade, as empresas de construção civil, neste momento, usufruem, de alguma maneira, do luxo, não é? De poder dizer o que é que querem fazer. Você vê, a descentralização já foi para o 2030. Já nem sequer fica no PRR. O Pumarão também já está a ser chutado para o 2030, porque não vão conseguir executar e realizar a obra até ao final de 26. Mas isso era expectável. E nós vamos chutar milhões e milhões, não é? Isto vai acabar qualquer dia, como você disse, como o Ricardo estava a dizer, a mamata. Não, vai acabar em 2030. A partir de 2030 já não há. Não há, quer dizer, depois vai chegar na altura... Não, em 2030 acabam-se... Quando chegar na altura, o que é que eles vão dizer? Tu ficas aí a morrer de fome. Olha lá, toma lá mais umas molinhas. E a gente vai continuar a viver de esmolinhas. Sim, esta ideia de uma economia... Não é a ideia da economia de sobrevivência. Ou seja, continuamos sempre no espectro da economia de sobrevivência. E não saímos disto. Claro. Porquê? Porque não pensamos em criar valor, em acrescentar valor. Eu costumo dizer, há uma marca de qualidade no Algarve para uma senhora de nível internacional. Eu digo de nível internacional, é um bocado pejorativo.
ir fazer uma compra num Hermès, não, tem que apanhar um avião a jato, como eu conheço muitas, que apanham o seu jatinho privado e vão a Lisboa para fazer compras na Avenida da Liberdade. E isto é um Algarve pobre que nós andamos aqui a vender com a ideia de que isto é uma prosperidade fantástica, etc, etc. Percebe o que eu quero dizer? Nos anos 60 já os árabes iam para Marbella porque haviam lá essas lojas. Não é? E por isso não é que eles iam para lá. Desculpe, não eram só os árabes, sim, era a realeza. Claro, claro. Mas esse misticismo do Marbella dos árabes, é evidente que eles foram. Epá, nós temos aqui qualquer, vem um russo investir, é porque é russo, porque é um filho da mãe, porque o que é que roubou o dinheiro, não sei o quê. Vem um judeu, como o Abramovich, pôs o barco na entrada da barra. Esse bandido tem que fugir, tem que abrir os telejornais a dizer que era um bandido. Então a gente expulsa as pessoas que têm dinheiro. Sim, mas há uma questão essencial que é, não há o sítio, não há a rua para ter a tal loja. Não, há rua. Sim, é aquilo que falava há pouco. Você tem uma marina de Vila Moura, que é muito melhor que a marina de lá de, como é que se chama, de Marbella, claro. Porto Banús. Epá, e as lojas são o que são, não é? Com a burrinha, não é a burrinha, é uma vaquinha com a cabeça de fora, a vender as t-shirts dos jogadores da bola, como eles dizem, já nem dizem. Sim, mas há uma questão, essencial, mas há uma questão essencial que está relacionada com o desenho urbano. Ou seja, esse tipo de lojas e esse tipo de contexto carece de uma ideia de espaço. Se Faro tivesse sido, por exemplo, uma cidade para a qual o investimento tivesse olhado há 5 décadas atrás, que não olhou, pela forma como se chega a Faro, que o Paulo falava, provavelmente isso estava aqui. E se isso estivesse aqui em Faro, tinha um contexto incomparável com Porto Banús ou qualquer outro. Porque essas lojas em Vila Moura não iam sobreviver. Agora, aquilo que podia ter acontecido, Faro, por exemplo, poder transformar-se nessa cidade com 2 hotéis de 5 estrelas, que não tem, com uma rua com as lojas que estava a falar, com restaurantes de qualidade, que não tem, tudo isso podia ter acontecido em Faro. E porquê que não aconteceu? Eu tive um projeto em 93, que agora já não dá tempo, porque já nos estão ali a avisar que estamos quase na hora de terminar, salvo seja, a gente precisa falar. Mas eu estou-lhe sempre a roubar a palavra. Não, deixa estar. Não, mas o projeto, o projeto era assim, uma empresa, eu era sócio de uma empresa de construção, grande, em Portugal, a Soares da Costa. No meu título de Lisboa, porque eles, no fundo é que eram os donos, eu era um franchisado daquilo. E então o Arlindo, ou Armindo, já não me lembro o nome, você conhece o Presidente da Câmara de Faro? Eu conheço, já sabe que isto meios pequenos, mesmo que a gente não conheça... Arranja alguém que conhece. Arranja alguém que conhece. Bom, marcámos um almoço e tal, e no Gargalo, que era aquele restaurante na Baixa e tal. Eu não vou dizer nem o nome do Presidente, não interessa, etc, etc. E nós fizemos um estudo, antes de falarmos com a Presidência, sobre o que é que nós planeávamos para um Faro. Então começávamos no parque, como é que chama aquilo? Parque de estacionamento agora. Onde está a escola hoteleira, antigamente era o quartel. Onde era o quartel, sim. No Largo de São Francisco. Largo de São Francisco. Começávamos no Largo de São Francisco, com o parque de estacionamento, 2, 3 andares por baixo. Por cima, contactámos um grupo de shoppings, etc. Fazíamos um centro cultural e, ao mesmo tempo, com lojas, etc, etc. Mas tipo Pompidou, com o edifício todo em espelho, de modo a refletir o castelo, como é que chama? O castelo, a paisagem urbana, a cidade velha, as muralhas da cidade, aquilo. A ria, Depois, calcetávamos todas as ruas até à Rua de Santo António, era tudo pedonal, e na Baixa, entre o Hotel Faro e o Hotel Eva, também metíamos um parque de estacionamento com a zona toda ajardinada, o jardim ia todo até o hotel, etc, etc, etc. E tínhamos a bolha também do parque de estacionamento atual da Pontinha e cercávamos todo este eixo até ao Carmo, ao Largo do Carmo, tudo em pedonal. Ou seja, íamos chamar as marcas internacionais. Na altura falámos com a Sonai, se não me engano, que eram os detentores dos centros comerciais grandes, que poderiam trazer as marcas âncora, etc, etc. E o slogan já era o maior centro comercial da Europa ao ar livre. Já tínhamos slogan e tudo. Sabe o que é que nos disseram? Não, o Faro tem água por todos os lados, se a gente furar aquilo, o parque de estacionamento não se pode construir, o outro não pode não sei o quê. A Pontinha levou 80 anos para se construir, porque diziam que não se podia construir, passava lá uma ribeira. Quer dizer, e saímos daquele almoço com 0.
E o presidente, na altura, perguntava, e o financiamento para isso, não se preocupe, nós temos fundos, vamos buscar fundos. Através dos parques de estacionamento. Claro, financiava o O resto. senhor só nos tem que dar 20 ou 30 anos, a gente faz um estudo e diz quantos anos é que precisamos de construção. Pronto. Isto era um projeto para dizer o seguinte. Depois fizeram um fórum à entrada de Faro, centralizou a cidade está morta. O centro da cidade está morto, agora vive ali de uns petiscos. Mas há uma coisa boa, que é, o centro da cidade está morta, mas está lá. E é uma oportunidade. E é uma oportunidade. E é uma oportunidade. Não é como o caso da Albufeira que falava há pouco. A Albufeira já não é oportunidade. A Albufeira só está lá mesmo o tecido urbano. Só está lá mesmo a malha. Ou seja, só em planta. Porque tudo o que está nessa percepção que falava há pouco dos olhos, dos nossos olhos, já acabou em Albufeira. Sim. Não é? E essa é uma vantagem muito grande em Faro. Mesmo Olhão, eu não sei se o impacto daquilo que se está a passar agora não vai também de alguma maneira condicionar esse futuro, esse imaginário de um Olhão que se preservou ao longo do tempo, não é? Eu sou do Olhão quando tínhamos o jardim do pescador, como é que ele se chamava, do chefe lá da embarcação, etc. E agora tentaram sofisticar aquilo e quando perdemos o tipicismo, lá está. Olha, eu era vendedor da Quinta do Lago em 72. E nós sabemos como é que vendíamos. Foi quando começou. Foi quando começou, aquilo foi inaugurado em 72. E então tínhamos uma carroça de mula, com o respectivo casal, não é? Que vinha lá na carroça de mula, e vinha um cão que vinha à sombra da carroça de mula. Conforme era de manhã, o sol estava a pico, o cão ia debaixo da carroça. Se era ao pôr do sol, como o sol era rasante, o cão ia na sombra lá atrás da carroça, 10 ou 15 metros atrás. Nós vendíamos os terrenos à conta da carroça de mula. Achavam aquilo tão fantástico. Exótico. E o meu paisagismo, na minha altura, o paisagismo, onde eu depois tentei ajudar na parte do paisagismo, eram os catos, eram as piteiras, as aloés, etc. Porquê? Eu admito que um estrangeiro, um inglês de nível, vem ao Algarve para ver catos piteiras, não claro. Vem para ver relva, porque relva tem lá o Meus amigos, olha, eu tenho que fazer o papel do chato, pá. Isto era como as cerejas, eu roubei-lhe o tempo. Não, que eu sei que... Eu sabia que com o Ricardo nós, quando falamos, conseguimos falar muito tempo. Ainda temos que fazer um segundo podcast daqui a uns tempos, Ricardo. Olha, agradecemos-te muito a tua presença. Para os nossos espectadores, muito obrigado. Espero que tenham gostado. E hoje aprendemos um pouco com o Ricardo. Obrigado ao Ricardo, obrigado ao Trigo. E esperem pela próxima edição.